Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao canal Ideias Soltas ao Vento. Meu nome é José Benito, sou professor de História e criei esse espaço como lugar de debate para algumas ideias e análises que a gente faz sobre a realidade do Brasil e do mundo. Como sempre digo aqui, o mais importante, ainda mais no vídeo de hoje, vocês vão ver por quê, é se você tiver alguma sugestão, alguma crítica, alguma dúvida, deixe nos comentários. Eu sempre respondo comentários nesse sentido. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, polegar para cima, compartilhar. Se você gosta do canal, vê os nossos vídeos lançados com uma periodicidade semanal durante a pandemia, não deixe de se inscrever, aperte inscritos e você vai receber as notificações. Esse vídeo está saindo com uma periodicidade, com um tempo muito curto em relação ao último, por conta de uma temática que eu tinha pincelado no último vídeo, que é a reforma administrativa. Bom, eu terminei de ler na íntegra a reforma administrativa, vi algumas lives, li textos de especialistas e de gente que entende o assunto e saí muito preocupado. Então a primeira coisa que eu peço a vocês é paciência. Essa temática muito provavelmente vai tomar 2 vídeos, eu resolvi dividir em 2. Primeiro, um para tratar daquilo que ela tem de mais perigoso, porque coletivamente é um risco para todos, que é a possibilidade, essa reforma é isso na essência, a possibilidade de captura, de tomada total das estruturas do Estado, dos órgãos, sob controle de políticos e principalmente do poder econômico, em detrimento, em prejuízo do povo. Esse primeiro vídeo vai tratar disso, da reforma que permitam essa captura do Estado, essa privatização para interesses particulares de políticos e interesses econômicos ligados a esses políticos, muito do que a gente discutiu no último vídeo, e um segundo vídeo mais longo das mudanças nas estruturas de carreiras que aí afetam principalmente os servidores públicos e não só eles. Antes de começar esse primeiro vídeo, eu acho importante algumas observações. Primeiro, como eu disse, o que está aqui colocado é fruto da minha leitura da íntegra da reforma, do conhecimento que eu tenho de serviço público, eu estou nessa brincadeira há algum tempo, e também do que eu vi de gente mais experiente. Tem 2 links em especial que eu vou deixar aqui, um do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, que a gente já usou no vídeo anterior para falar dos parlamentares, e o outro de uma live ocorrida ontem da Assessoria Queiroz, enfim, que foi extremamente interessante porque envolveu 2 grandes especialistas sobre serviço público, Luiz Alberto Santos e Antônio Queiroz, que são pessoas que militaram dentro do Congresso e dentro do DIAP com a questão de serviço público e carreiras públicas. O segundo ponto, para começar, é que o governo está jogando uma cortina de fumaça, né? O governo que sabe usar como poucos até hoje, né, se aproveitando do momento das redes sociais, do excesso de informação, sabe usar como pouco esse excesso de informação para desinformação. Tem uma cortina de fumaça que diz que essa reforma administrativa é para acabar com o privilégio de servidores. Bom, nesse primeiro vídeo a gente vai ouvir falar muito pouco dos servidores e daquilo que ela realmente faz. Então, é extremamente interessante que a gente pegue materiais como esse vídeo, eu não estou aqui legislando em causa própria, mas é porque ele trata do tema, as lives que eu vou colocar e todos, e disseminemos para a sociedade. O professor Zé Murilo de Carvalho, ele tem um livro que ele pega uma frase que foi dita, se eu não me engano, na imprensa, na época da proclamação da República, que o povo assistiu a tudo bestializado. Ou seja, uma mudança fundamental na nossa vida, e o povo, por iletrada, por falta de informação, viu a marcha daqueles militares caminhando para a Quinta, assistiu a tudo bestializado, sem entender. Dessa vez o povo vai assistir a tudo conectado e também sem entender. Então é importante a gente tentar levar um pouco de informação. Nessa primeira parte da captura do Estado, eu vou pegar apenas aqueles itens que mais me chamaram a atenção e que mostram como essa reforma vem no sentido, primeiro, de conceder poder para políticos, em especial para o presidente da República. É uma reforma extremamente autoritária, de caráter ditatorial, e segundo, a gente vai ver, expresso claramente, como poucas vezes na lei, o poder econômico. Quem tem poder econômico tem tudo. A primeira coisa que a gente vai ver, o primeiro absurdo, é o artigo 37A. Eu vou ler esse artigo na íntegra para vocês e depois vou pegar uma situação prática. Ele é extremamente perigoso. Ele permite, literalmente, a privatização total dos serviços públicos pela falta de definição, de acordo com os interesses do mandante de plantão, seja na prefeitura, seja no governo do estado, seja no governo federal. E por isso ele tem muita possibilidade de passar, porque imagina um governante de plantão não querer isso. Ele estabelece que a União
os estados e o Distrito Federal e os municípios poderão, na forma da lei, note, toda essa reforma fala em lei, não lei complementar. Pô, Benito, qual a diferença? Lei complementar são coisas que requerem quórum com maioria absoluta. Então, são 513 parlamentares, é uma lei que precisa da maioria absoluta dos 513, mesmo que eles não estejam lá. Uma lei ordinária, comum, ela só precisa da maioria dos presentes. Então, por lei, na forma da lei, essa lei ainda vai ser definida, poderão firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e privados para execução de serviços públicos, inclusive com compartilhamento de estrutura física e a utilização de recursos humanos de particulares sem contrapartida financeira. O que isso significa na prática? Vamos pegar uma situação factível. Isso é a transformação do modelo OS, a permissão do modelo OS, a ampliação total do modelo OS. Isso não fica só na conta do governo Bolsonaro, não. Isso vem desde o governo Temer, quando ele permitiu a privatização total das atividades finalísticas do Estado. Isso é um projeto econômico, que os políticos são associados. Como eu falei no meu último vídeo, políticos e poder econômico andam juntos. Então, o que isso permite? A privatização total. Vamos pegar uma situação prática. Uma escola, por exemplo, ou um grupo de escolas de determinada região. Um governo do município ou do estado, ou alguma atividade desenvolvida pelo governo federal, firma um contrato, até com uma empresa privada, não precisa ser uma OS, com a empresa privada, para ela prestar aqueles serviços públicos. Uma escola, qual é o serviço público que ela presta? Educação para aquela região. E, para prestar esses serviços públicos, o governo cede as estruturas físicas, não, eu compartilho com você o prédio da escola, permito que você contrate funcionários diretamente, então você pode contratar professores sem concurso, com salários mais baixos, e não necessariamente te cobro nada. Não preciso de uma contrapartida financeira para fazer isso. Posso alegar, sei lá, no texto da lei, que você é mais competente do que eu. Como eles adoram dizer que a iniciativa privada é mais competente, vocês imaginem que isso vai aparecer para exercer esse serviço. Então, você exerce esse serviço, só que você não exerce de graça. Quem vai te pagar por esse serviço? Se quem está te fornecendo o serviço, para quem você está fornecendo o serviço, perdão, é a população, quem vai pagar para que você forneça esses serviços à população? O próprio Estado. Então, veja que é maravilha nesse modelo da escola. A gente pode transferir para tudo. Eu, prefeito, assino com uma empresa. E quem garante que não vai ser uma empresa de um amigo ou do vereador local? Quem garante? Né? Com um testa de ferro que seja. Não estou dizendo que vai acontecer, mas que é possível transfiro para você aquela atividade, aquela escola, cedo o prédio de graça e como único cliente daquele serviço público sou eu, afinal eu, Estado, tenho que dar colégio para aquelas crianças que às vezes não tem condição de pagar, eu ainda te pago para tu fazer isso. Tu vai pagar menores salários para os seus professores, para a sua equipe, você vai receber um prédio público para administrar de graça e eu te pago. Isso é a privatização total do Estado. O governo fala que ele vai ter uma lei, vai criar uma lei, nunca lei complementar, para definir isso. Mas enquanto ele não cria a lei, os estados e municípios podem criar a sua regra. A lei, mais uma vez, aí o primeiro caráter autoritário, de cima para baixo. Esse é um governo que respeita muito pouco a autonomia dos entes federativos. Mas enquanto não tiver lei, cada um faz o que quer. Imagina um prefeito e um governador mais malandro lendo isso. Ele pode privatizar tudo, com qualquer empresa, com qualquer amigo, sem qualquer critério, sem pedir dinheiro. Não é um processo de privatização de serviço público. O segundo absurdo está no artigo 48, item 10, que ele combina com o artigo 84. Sempre se remete à Constituição. Esse artigo ele é o mais ditatorial. Ele reduz a participação do Congresso, onde estão nossos representantes, com defeitos ou não, como eu falei no outro vídeo, a participação do Congresso para definir extinção de órgãos, criação de órgãos, tudo isso o Congresso se mete e o presidente da República vai poder fazer essa criação de órgãos, junção de órgãos, na canetada, no decreto. Então o cara que está lá de plantão, o presidente, ele pode chegar, e isso vai repicar para baixo, para os chefes do Poder Executivo, mas ele pode chegar e criar o que ele quiser, juntar o órgão que ele quiser, acabar, ele não tem nenhum limite, e o Congresso não se mete.
Por que é interessante o Congresso meter? Porque a gente não sabe qual é o presidente que vai sentar lá. Independente da sua tendência, você confia 100% na decisão de um único homem, de uma única pessoa? Então o Congresso definia o que ele pode e o que ele não pode. Ou seja, o governo, ao criar um órgão, ao extinguir um órgão, a juntar ministérios, ele tinha que ir ao Congresso, para o Congresso opinar sobre isso. Não precisa mais. O presidente da República de plantão vai fazer o que ele quiser. Artigo 48 combinado com 84. Aliás, ele tem um único limite. E aí mostra claro quem manda no governo. O único limite é o limite do poder econômico. Essas mudanças vão ser feitas desde que não criem despesas. Olha que interessante, sempre a preocupação com gasto público para serviço público para o povo. Que a gente já fez vídeos aqui mostrando que o governo não tem limites, legalmente não pode ter limites para pagar juros da dívida. Então, o único limite do presidente é respeite as limitações do grande capital, dos interesses econômicos maiores. Fora isso, ele vai fazer o que ele quiser. Isto é um absurdo, isto nunca aconteceu na história da República. Esta emenda constitucional, que fique bem claro, ela é uma elevação a um nível mais ditatorial, mais radical, Luiz Alberto diz isso na live, da emenda constitucional 19 do Fernando Henrique, que já foi muito ruim, que já permitiu, em boa parte, o esfarelamento do poder do Estado. Essa piora e muito. O Fernando Henrique já havia aberto uma possibilidade para o presidente propor extinção de cargo, essa de vez, é tudo na mão do presidente. O terceiro ponto, que é muito perigoso, que esse governo foi para lá para dentro dizendo que não ia permitir a ideologização do Estado. O Estado ia ser retirado, esse petismo, e ele promove uma ideologização do pior nível. Nós vamos ser o país, na Constituição, onde o Estado está engessado, com as mãos atadas. O artigo 173 é uma ode não ao liberalismo, porque até o pai do liberalismo, o Adam Smith, dizia que em situações extremas onde a livre concorrência não existia, ou onde as empresas eram muito fortes, era preciso criar algum freio. E esse freio normalmente é o Estado. Pois bem, o artigo 173 impede o Estado de agir. Ele constitucionaliza o impedimento à participação do Estado. Quando eu digo o Estado, é o governo como um todo, o poder público. O texto é esse: é vedado ao Estado instituir medidas que gerem reservas de mercado que beneficiem agentes econômicos privados, empresas públicas ou sociedades de economia mista, ou que impeçam a adoção de novos modelos favoráveis à livre concorrência, exceto nas hipóteses expressamente previstas nessa Constituição. Vocês vejam bem o que está dizendo aqui. Se o governo tiver um interesse estratégico, por exemplo, o governo precisa quebrar uma patente, isso é uma possibilidade, de uma vacina. Ele não pode, porque ele vai ser questionado, porque está indo contra a livre iniciativa. Se o governo quiser explorar uma tecnologia, eu sou da área da ciência e tecnologia, e ele precisa de exclusividade, de reserva de mercado, que todas usaram, todas as nações usaram, mesmo as mais ricas, mesmo as mais liberais, para permitir aquele desenvolvimento, ele a impede, constitucionalizando esse absurdo. Isso está claro mais uma vez, o presidente vai mandar pra caramba, mas tem alguém que manda mais que ele, que é o grande capital. Então a gente está criando uma ditadura de um super líder, que na verdade não é super líder, ele vai ser um lacaio dos interesses econômicos que estão acima dos interesses de você, cidadão, Deus, cidadão, de nós todos. A questão não é servidor público, a questão são os nossos direitos como povo. A gente acha justo que o interesse econômico de um empresário seja superior, por exemplo, a meu direito à vida, a seu direito à vida? Vamos ter claro, o governo, por exemplo, se agora, a gente está vendo a crise do arroz, se o governo, por exemplo, cria regras que limitem a concorrência, se ele intervém com peso, digamos assim, de Estado, em que ele, de alguma maneira, ele vai ter que interfira na livre concorrência que não está tendo o seu efeito, que está gerando prejuízo. Por essa mudança do serviço público, ele impede de agir. Ele está mudando a natureza do serviço público. O Estado não pode agir. A livre concorrência que dê conta. Vai conversar com o empresário que ele vai ser bonzinho. E a última, essa agora sim, a última, são aquelas que envolvem mudanças nas estruturas de cargo. A gente vai ver mais no outro vídeo, então não vou me alongar aqui. Primeiro, a possibilidade de contratação temporária. Segundo, a não definição de critérios para aquilo que ele chama de período de experiência. Os critérios de contratação vão ser tênues
Os servidores perderão a estabilidade, ou seja, um governante vai ter nas suas mãos o processo de contratação de servidores ou não. Lembra do artigo 37 que eu falei? Uma empresa, por exemplo, para gerir aquele colégio, vai contratar os professores com que critério? Pode ser com critério político. Quem mora em qualquer cidade desse país sabe que um vereador liga para uma empresa que tem contrato com a prefeitura e pede, contrata fulana para mim. Então, essa flexibilização na estabilidade, que todo mundo está dizendo, essa flexibilização nos mecanismos de contratação de servidores, essa flexibilização nos cargos de liderança e assessoramento. Lembram que eles falavam, tem muito petista em cargo de direção, o que é uma mentira, porque a maioria dos cargos de direção tem critérios técnicos. Ele acaba com os cargos de direção e cria os cargos de liderança e assessoramento. Sem qualquer critério para preenchimento, quem vai definir o critério é o chefe do Poder Executivo. Olha que beleza, o prefeito vai poder definir o que vai fazer um órgão pequeno, ou o presidente. Então, o chefe do Poder Executivo vai poder decidir sobre qualquer cargo, e esse qualquer cargo de liderança e assessoramento, em qualquer órgão, veja bem, é ele que vai definir esses critérios, não vai ter essa discussão. Podem ser usados não só para cargos de direção, eles podem estar em áreas técnicas. Para que eu quero um cara ali do meu lado, fazendo a mesma atividade técnica que a minha, ganhando uma liderança e assessoramento? Qual é a justificativa que eu vou dar para isso? Então o governo, pela fragilidade dos servidores, ele usa para se apropriar ainda mais da máquina pública. É um instrumento ditatorial que dá poderes ao dono do poder de plantão. Nesse momento é o Bolsonaro, mas pode ser qualquer um, em todos os níveis, no Estado e na Prefeitura, e que usa a fragilidade dos servidores para permitir isso. Esse primeiro vídeo é para mostrar o que está por trás. Agora, no segundo vídeo que eu vou fazer mais adiante, a gente vai ver o por baixo, como é que os servidores são afetados. E se você, meu amigo e minha amiga, do outro lado, acredita que a única questão só interessa aos servidores, que eles estão se ferrando, saibam que eles se ferrarem é instrumento para o Estado deixar de ser agente seu e meu, deixar de tentar cumprir, que ele já cumpre mal, as obrigações dele para com você e para comigo, para que ele seja apropriado por esses políticos associados ao grande capital. Essa reforma é criminosa. A gente precisa denunciar e combater. A gente não pode assistir a tudo bestializado, a gente não pode limitar a nossa reação a carinha no Facebook. Eu defendo o serviço público.